todos vocês. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos pelo podcast Conexão e Inclusão, Isabelle Dias, todos que estão nos acompanhando aqui na Rádio Aliança. E hoje nós temos uma entrevista muito especial, muito importante. Antes, a gente vai fazer uma audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, meu cabelo é escuro, tá com batom bem claro, cílios avantajados, estou com uma camisa de manga curta de cor azul. Na minha frente há uma bancada de madeira nobre, retangular. E no final dessa bancada temos da equipe de comunicação. São 2 homens, Felipe e o Ábido. Do lado do assessor Ábido está uma tradutora e intérprete, com vestes pretas, manga preta de mangas longas, está posicionada para fazer a tradução. E ao lado da tradutora e intérprete Laís, nós temos a tradutora de voz. Está com uma blusa cinzentada, com detalhes em preto, o cabelo bem caracolado e ela tem a pele preta retinta. Agora vamos pedir para o nosso entrevistado fazer a autodescrição. Olá, boa tarde a todos. Olá, Isabelle. Obrigado pelo convite. Meu nome é Eugênio. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou homem, da pele morena, estou com óculos de arco preto, né? Estou com uma camiseta de manga curta, na cor jeans, né? E estou aqui muito feliz de estar com vocês hoje. Cabelo preto, né? E também olhos pretos, né? Estou muito feliz de estar com você aqui hoje, Isabelle. Muito obrigado pelo convite. É verdade. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Eugênio, aqui na Conexão e Inclusão. Seja muito bem-vindo. Né? Eu estou praticamente bem ansiosa assim, de poder iniciar a entrevista. Eu quero ouvir a tua história, a tua trajetória. E eu admiro muito como pessoa, como ser humano. E eu vou deixar você contar para todos os que estão nos acompanhando qual é a tua trajetória. Bom, no primeiro momento, quero que você nos diga teu nome, teu sinal visual em língua brasileira de sinais, a tua formação, tua idade e onde você mora, nasceu onde? Tá. Um breve relato. E quem é você, na verdade, Eugênio? Bom, primeiramente, mais uma vez, obrigado pelo convite, Isabelle. Eu sou intérprete de Libras, hoje eu estou aqui na condição de ouvinte e falante. Né, agradeço a Laís por estar fazendo a interpretação, mas o meu sinal na comunidade surda é esse aqui, ó, tá? Eugênio. Tá? Então, um prazer a todos que estão nos assistindo aqui nesta tarde, né, de sábado. Bom, eu sou natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né, moro aqui em Paranaguá desde 2008, né, e trabalho como professor de Libras e também como intérprete de Libras e sou pastor batista, né, na qual a gente vai discorrer aqui um pouquinho sobre a nossa trajetória, mas sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Isabelle. Exatamente. Sim. Antes de qualquer coisa, eu quero que você faça uma audiodescrição do teu sinal visual em língua brasileira de sinais, para as pessoas que não estão vendo através do YouTube. Exatamente. Perdão pela essa falha, Isabelle. Então, o meu sinal, para as pessoas que têm deficiência visual, né, o meu sinal é no antebraço esquerdo, com a outra mão direita em configuração da letra E. E essa letra E é acima do braço, no antebraço, né? Faz um deslizamento para baixo, né, com a letra E, que é o meu sinal visual na comunidade surda. Exatamente, isso é muito importante. Muito legal. Amei a tua audiodescrição, bem detalhada. E, assim, Eugênio, no primeiro momento, eu quero te fazer uma pergunta, a segunda pergunta, na verdade. Por que você veio ali da outra cidade para a cidade de Paranaguá? Como você relatou, você não nasceu aqui. Certo. Qual foi esse objetivo? Bom, eu vou tentar resumir a história, mas assim, Isabelle, é o seguinte. A minha primeira formação é fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta de formação lá em 2005,
né, me formei em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E aí de 2005 a 2007 trabalhei muito pouco na área, né, depois fui trabalhar nas Casas Bahia, meu primeiro emprego foi nas Casas Bahia de Caixa, né, morei com a minha avó até os 21 anos, terminando a faculdade, então fui criado com vó, né, e em 2008 surgiu a oportunidade de vir morar no litoral do Paraná a convite de uma fisioterapeuta que me ofereceu emprego, né? Então eu vim, mas primeiramente eu fiquei 6 meses em Curitiba aguardando essa vaga. Então vendi tudo que tinha em Campo Grande, vim embora para cá, né? E fiquei aguardando em Matinhos durante 6 meses, Curitiba durante 6 meses, e depois fui para Matinhos. Ali trabalhei 3 meses, porque infelizmente na profissão lá atrás eu ganhava muito pouco. Era por volta de 300, 400 reais, muito pouco, né? Aí eu acabei desistindo, né, de trabalhar na clínica e fui trabalhar, olhe você, fui trabalhar de instalador de antena da Sky, trabalhei como almoxarife na Servópola de Paranaguá, aqui da Volkswagen, até que a professora Selma, na qual eu tenho um carinho muito grande, né, me ofereceu a oportunidade de trabalhar na PAI aqui em Paranaguá. E aqui eu trabalhei na PAI de 2008 a 2011 como fisioterapeuta na PAI, na qual tenho muita gratidão pela escola na qual meu filho estuda hoje, vou falar um pouco dele depois, né, o Caleb, né, mas tenho muita gratidão por essa escola. E nesse meio período eu fui fazendo algumas graduações, né, que eu, né, não é questão de me gabar, mas eu gosto de estudar. Então eu depois fui fazer biologia, depois eu fui fazer teologia, depois eu fui fazer letras libras, na qual a Anice, que está aqui fazendo a voz da Isabelle, foi minha colega de faculdade, né, lá em Joinville nós fizemos letras libras bacharelado, e depois eu fiz a licenciatura em letras libras. Além disso, fizemos também a pós-graduação em bilinguismo lá em Curitiba. E recentemente, esse ano, eu terminei meu mestrado em Ciência, Tecnologia e Sociedade, né, e hoje trabalho como pastor, né, função de pastor na Igreja Batista Vale do Sol, na qual um abraço para a minha igreja, né? E também sou tradutor e intérprete de Libras no Instituto Federal do Paraná e recentemente fui aprovado também no concurso como professor de Libras e Português no mesmo Instituto Federal do Paraná, na qual estou hoje. E também sou intérprete na Câmara Municipal de Paranaguá, interpretando as sessões, né, aí dando a acessibilidade para a vereadora Isabelle Dias. Então, com muito orgulho, eu tenho essas minhas profissões, graduações, né? E tudo isso é para a glória de Deus, que eu faço para a glória de Deus e também abençoando a vida dos surdos assim, que eu tenho feito durante anos. Realmente, você fez toda a tua trajetória, né? Você trabalhou na Sky, você trabalhou na Casas Bahia, Sim, diversos sim. setores, né? Eu não sabia. É verdade. Eu não sabia, estou sabendo agora de verdade, assim, toda essa formação. E outra coisa, a tua formação, Eugênio, eu fico muito admirada o quanto esforço que você dá. Por isso que eu sou gênio. Eu brincando com teu nome. Claro, né? Deus abençoe grandemente a tua vida, assim. Deixa eu só comentar, ela falou do Eugênio. Minha mãe vai estar assistindo, ou está assistindo, né? Ou irá assistir. Na verdade, quem deu esse nome para mim não foi minha mãe, foi meu pai. Quando eu nasci, meu pai correu no cartório e só chegou para avisar minha mãe: o nome do seu filho vai ser Eugênio. Minha mãe não me chama de Eugênio. Minha mãe me chama só de Geninho. Entendeu? Então, não foi minha mãe que profetizou esse nome, foi meu pai. Né? Por incrível que pareça, minha mãe não gostava do meu nome e ela só me chama de Geninho até hoje. Ela só vai me chamar de Eugênio se ela estiver muito brava comigo. Detalhes da vida. Sim, meu Deus. E falando sobre isso, na terça-feira, na verdade, eu quero te parabenizar. Parabenizar a tua mãe, claro, aniversário já foi, mas Deus abençoe grandemente a tua mãe, um abraço para ela, aniversário, né? Isso. Foi aniversário dela, sim. Então foi na terça passada. Exatamente. Tá tarde, mas eu tô parabenizando. Um grande beijo. Beijo, para mãe. você. E Eugênio, você é casado, né? Sou. A tua esposa é maravilhosa. O nome dela é Araceli. E também a Araceli é tradutora, intérprete de língua brasileira de sinais. Como assim? Como que se deu essa união? Os dois tradutores? Você casou porque ela era tradutora e intérprete? Você queria aprender? É isso? É uma outra história também.
Na verdade, a Araceli casou achando que ia casar com um fisioterapeuta que ia fazer massagem nela todos os dias, né, meu amor? Beijo, te amo. Mas é o seguinte, quando eu vim para Paranaguá, eu fiquei dois anos afastado da língua de sinais. Eu não estava fora de contato com a comunidade surda. E aí meu primo, o Bill, esse é o sinal dele, né? O William, o nome dele é William, mas o apelido dele é Bill. Isso. O Bill, ele mora em Matinhos e é surdo, é um primo meu de 2º grau, né? Ele falou assim, olha, tem uma moça lá em Paranaguá que trabalha com surdos numa igreja batista. Falei, beleza, vamos lá conhecer então. Né? E um belo dia eu cheguei num sábado à noite, estava tendo um chá de panelas da Janice, né, e do Bruno, né, 2 surdos aqui de Paranaguá. E eu entrei lá, cheguei na festa, no meio da festa, quem é esse aí? Aí eu me apresentei a Araceli e tudo. E detalhe, ela era professora da Unespar, antiga Fafipar. E ela dava aula lá em Matinhos, que tinha um polo lá em Matinhos da pedagogia. Então, eu uni o útil ao agradável. Então, eu visitava as aulas dela, né? Mas não tinha essa intenção de estar paquerando a Araceli. Mas acho que Deus foi preparando tudo na nossa vida, que aí eu comecei a vir a Paranaguá, conheci a escola de surdos aqui também, na época era a Fátima. E a Fátima até fala assim, encontrei o seu marido, Araceli. É o Eugênio. Pare com isso, não tem nada a ver. Mas enfim, deu no que deu. A Fátima também profetizou, né, Fátima? Então, um beijo para você, Fátima. Né? Então, a gente acabou ali dentro da igreja se conhecendo, ela ia em Matinhos dar a aula, eu ia visitar nas aulas dela. Aí um dia, eu estava voltando para a igreja, né, convivendo mais na igreja, né, eu fiquei um período afastado também da igreja, né, e acabei vindo frequentar a primeira igreja batista de Paranaguá, né, e aí num belo dia, estava lá com os surdos, e aí ela falou assim, vai lá e interpreta. Eu falei, não, Araceli, mas eu não consigo, eu estou destreinado. Não, sobe lá e interpreta, né, e acabei começando a trabalhar no Ministério com Surdos ali na primeira igreja batista de Paranaguá, o Ministério Irmãos que Falam. E aí um dia, nas suas aulas de pedagogia lá em Matinhos, um dia antes, eu sonhei que eu estava casando com ela. Eu sonhei que eu estava casando com ela. Eu até brincava com ela. Uma vez eu dei um livro para ela que chama sobre corte. Para quem não conhece o livro de corte, o que é o curso de corte, são casais de namorados que não têm nenhum tipo de relacionamento, nem beijo, nem pegar na mão, nem abraço. Eles ficam um período inteiro fazendo um curso, né? E até eles vão só ter o contato, o beijo no casamento. Claro que a gente namorou e a gente não ficou assim, como corte, né? Eu dei esse livro para ela como forma de mostrar o que era um relacionamento. E aí Deus foi preparando tudo. Aí um belo dia a gente estava lá em Matinhos, era intervalo da aula, e ali é no Wallace Tadeu, a escola municipal lá em Matinhos, a gente pegou e foi na praia. Tava um luau assim, muito bonito, reluzente no mar assim. Aí a gente sentou um do lado do outro, né? Aí eu falei assim, posso te dar um beijo? Fui lá e dei um beijo. Só que a gente brinca até hoje que eu nunca pedi ela em namoro, que o namoro ficou né, no subliminar, vamos dizer assim, né? Nunca pedi ela em namoro, né? E ali a gente começou a namorar, isso foi em 2008, mais ou menos. E aí a gente, de 2008 até o nosso casamento, né, que foi em dezembro de 2019, a gente, entre namoro, noivado e casamento, foi 1 ano e meio. Né, e agora, dia 19 de dezembro, a gente comemora 14 anos de casado, né? Então, amo minha esposa, Araceli, mãe dos meus filhos, né? Na qual hoje tenho 2 filhos, né? Que é a Giovana, que tem 11 anos. Beijo, minha filha. Te amo, minha princesa, né? Meu presente de Deus, né? Minha Giovana. E tem o Caleb também, com 9 anos hoje, né? Que é autista, né? E hoje e estuda na escola que eu trabalhei, né? Que é a APAI. Então, essa é a minha família, esse é o nosso trabalho que nós temos. E o Ministério Irmãos que Falam, não sei se era para estar falando, Isa, mas já estou aqui adiantando, mas o Ministério Irmãos que Falam é um ministério de surdos da primeira Igreja Batista de Paranaguá, na qual eu tenho assim um imenso carinho pelo ministério, um ministério que existe mais de 30 anos, começou com a professora Andréia, né? Andréia que hoje está na PIB de Curitiba, né? Abraço, André, se estiver nos assistindo também. Né, e ela começou esse trabalho lá nos anos 90, né, depois passou por irmão dela, o André, falecido André, que eu não conheci, né, e a Araceli assumiu esse ministério lá nos anos 2000 a convite, né, do André, porque a Araceli era da Assembleia de Deus, a Araceli era assembleiana, e ela foi a convite porque ela trabalhava no SEDAP, começou a trabalhar no SEDAP por volta de 16, 18 anos mais ou menos, a Araceli trabalhou no SEDAP, e ela foi convidada para ir para a primeira Igreja Batista de Paranaguá.
E aí, de 2009 em diante, eu assumi o ministério com os surdos. E ali passaram vários líderes. Passou o César, né? Esse é o César, abraço para o César. Né? A Sueli foi líder do ministério, a Fabiana foi líder do ministério. Né? E hoje a gente tem ali, né, a Fátima, que está como líder do ministério. Por que ela está como líder? Porque desde 2021 eu saí da Primeira Igreja Batista de Paranaguá, a convite da Igreja Batista Vale do Sol, para pastorear uma igreja. Até então eu era pastor de surdos. Mas é um título que eu não desconsidero, Isa. Eu continuo sendo pastor de surdos. Eu amo trabalhar com surdos, eu amo estar com surdos. Os surdos são a língua de sinais, é o meu primeiro amor. Foi onde eu conheci Jesus Cristo dentro da igreja, através de um surdo, de uma célula. Né? Então eu não posso abandonar e dizer assim, não, a igreja, a língua de sinais é só um ganha-pão no dinheiro. Sim, eu ganho com isso hoje porque eu sou um intérprete concursado. Mas a língua de sinais é o meu primeiro amor, é onde eu conheci Jesus, é onde eu trabalhei com a vida dos surdos, é onde eu preguei, e quando eu tenho oportunidade eu prego aos surdos em língua de sinais. Esse ano a gente foi em Umuarama, a convite de uma igreja batista lá, eu preguei aos surdos, e a Araceli viu a empolgação que eu estava de pregar em língua de sinais, que fazia 3 anos que eu não fazia isso. Né? Tava um desejo enorme de pregar a palavra de Deus aos surdos em língua de sinais. Preguei no sábado à noite, preguei no domingo de manhã, preguei na EBD para os surdos, isso foi assim, um momento maravilhoso. Então essa é a minha trajetória dentro da Primeira Igreja Batista de Paranaguá, na qual meu pastor Nivaldo, meu mentor, né, a quem eu tenho muito espelho, né, e também considero muito a vida do meu pastor. Então Deus abençoe também a PIB, mas hoje a minha igreja, a Igreja Batista Vale do Sol. Sim, exatamente. Muito pertinente a tua explicação, tua explanação, né? Muito legal ver como que você conheceu e começou o relacionamento com a Araceli. É pêssego, isso é pêssego. E eu vou fazer uma audiodescrição para vocês. Eu estou fazendo dois sinais em C unindo, que não é eu te amo, como as pessoas acham que é. Não, sim, mas a configuração é I love you, que é o polegar, o indicador e o minguinho levantados, posicionados. Isso é I love you, eu te amo. É um empréstimo linguístico de outro país. Dando sequência à tua fala, e eu vejo quantas áreas você foi pregar. E você pregando ministrando sobre a vida do surdo. E agora eu gostaria de saber como que funcionava esse trabalho da MMF, né? MMF? Isso. E fora, assim, da igreja, como que se dava essa pregação, esse evangelismo. E agora eu digo o seguinte para você, é importante que se pregue para os surdos, dando acessibilidade, sim, porque o ouvinte pode ir onde ele quiser. E sim, o surdo, qual a importância? Exatamente, Isa. Só fazendo um adendo, as minhas formações, elas têm o foco no trabalho com surdos. Então, eu fiz fisioterapia, claro, não pensando no surdo, né? Mas o meu TCC de fisioterapia foi sobre saúde do intérprete. Lá em 2005, eu provei que os intérpretes de Libras, a gente está em 2023, muitos intérpretes acabam se afastando do trabalho por conta de excesso de interpretação. Isso é uma realidade para mim, para a Laís que está aqui, para a Nice que está aqui, que somos intérpretes. Fiz biologia, porque é uma área da saúde que eu consegui agregar para ensinar os surdos em língua de sinais a biologia. Eu fiz teologia porque eu queria conhecer mais de Deus, mais a Bíblia e transpor isso para a língua de sinais. E aí, claro, o bacharel em letras libras, na qual a Anice fez comigo, a licenciatura foi um complemento daquilo que a gente tem que vivenciar todos os dias. E nós, como intérpretes de Libras, eu, Laís, Nice, é uma língua viva e todo dia a gente tem que estar se atualizando. Né? Se a gente fica parado, a gente não conhece. Então, essas minhas graduações, essas minhas formações, foi sempre com foco na pessoa surda, ou seja, para trazer para a língua deles o que é a biologia de uma forma mais clara, o que é a teologia de uma forma mais clara. E a Isa, quando você me pergunta sobre o trabalho com surdos no Ministério Mãos que Falam, então assim, eu tenho o conhecimento que eu tenho antes da minha chegada era assim, que era um ministério muito forte, porque foi o primeiro ministério em Paranaguá a trabalhar com surdos.
foi a primeira igreja a trabalhar com surdos. Isso tirando, assim, qualquer igreja. Hoje nós temos a pastoral de surdos na Igreja Católica, né? Hoje nós temos outras denominações cristãs em Paranaguá que trabalham com surdos. Mas a primeira igreja batista foi pioneira em Paranaguá, no litoral, do trabalho com surdos, né? E quando os relatos que eu tenho é que a Andréia e o André, que são irmãos, eles fizeram um trabalho muito forte, porque antes os surdos não tinha, por exemplo, SEDAP, escola de surdos. Muitos surdos iam para a PAI. E a própria professora Andréia teve esse trabalho com surdos na PAI, no José Bonifácio, que é o estadual aqui, os surdos estudavam no estadual. E aí a igreja era agregada como? Trazia esse convívio social dos surdos para dentro da igreja. E o André, falecido André, ele trabalhava muito a parte artística com os surdos. Então os surdos faziam teatro, faziam dança de rua, faziam coreografia. Tanto é que aí os surdos mais antigos aí que estiverem nos assistindo, eu posso citar Marcelinho, Reinaldo, Anderson, esses surdos mais antigos, eles têm foto deles lá fazendo teatro, fazendo coreografia de músicas antigas, filmadas, está lá, tem acervos guardados na... O pastor Salomão já esteve aqui com a gente, o pastor Salomão, que é de Curitiba, hoje está morando em João Pessoa. Então, ou seja, era feito um trabalho muito intenso nessa parte teatral, de música, etc., além da mensagem. A minha vinda para cá, claro, eu não tenho assim habilidade nenhuma com teatro, eu não tenho habilidade nenhuma com dança. O meu foco sempre com surdos foi o ensinamento da palavra, puro ensinamento da palavra. Então, o que eu aprendi muito é trabalhar o visual com surdos. Então, assim, o que a gente trabalha dentro da igreja, a gente tem que preparar isso tudo em visual para os surdos. Não adianta só eu processar a língua de sinais através da fala aqui, como a Laís está fazendo, né? Mas a gente precisa trabalhar a leitura da palavra, fazer a transposição para Libras, para que o surdo tenha o entendimento. Então, nesse período que eu fiquei na primeira igreja batista de Paranaguá, a gente tinha um trabalho muito intenso na escola bíblica dominical para surdos. Então, a gente fazia o estudo da revista da escola bíblica, trazendo para os surdos. É um momento onde eles podem ali conversar com a gente, né, tirar as dúvidas. E aí os cultos a gente era todo interpretado. Então, culto de oração na quinta-feira, os cultos de sábado de manhã, os cultos de domingo à noite também, eram todos interpretados, né? Então, esse trabalho que a gente fazia e continua sendo feito na primeira igreja batista. Hoje, eu estou na igreja batista Vale do Sol, né? Nós não temos surdos, mas às vezes vai o surdo nos visitar. A ideia é que mais para frente a gente consolide a igreja com outras pessoas aprendendo Libras também. E quem sabe lá no Vale do Sol, para quem é aqui de Paranaguá, é um bairro bem afastado aqui do centro da cidade. E é ali onde a gente congrega e está indo. Às vezes vai um surdo, vai outro, né? Mas o trabalho com surdos, Isabelle, dentro da igreja é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho penoso que muitas vezes a gente acaba querendo desistir. E hoje nós temos aqui em Paranaguá a primeira igreja batista de Paranaguá, nós temos a igreja batista Betel, com a Karina à frente lá do trabalho, abraço para a Karina, que tem trabalhado com surdos, né? E as igrejas cristãs em si têm tido esse foco, né, de trabalho com surdos. A gente tem até aqui, né, Isabelle, um grupo chamado Reino Unido, né, onde a gente fazia parcerias com outras igrejas, né? A gente fazia parcerias com outras igrejas, né? E esse é o sinal do Reino Unido, né? A gente fazia parceria com outras igrejas que queriam aprender língua de sinais. Tanto é que a gente passou, né, Isa, pela Filadélfia, a gente passou por várias igrejas que queriam fazer esse trabalho de aprendizado da língua de sinais para trazer os surdos para dentro da igreja, né? E continua, o Reino Unido continua, no grupo do WhatsApp, do Facebook, nós temos lá. Então, a igreja que tiver o interesse de trabalhar com surdos, né, sempre pode estar aí procurando a própria Karina, né, ou eu também, de alguma forma, para poder auxiliar. Mas esse é o trabalho que a gente tem feito, né, com os surdos aí, ou pelo menos eu fiz durante esse período que eu estive lá na primeira igreja batista de Paranaguá. Dando sequência à tua fala, explica para todos nós, explica para os pastores também, qual a importância de você ter a acessibilidade do tradutor e intérprete dentro das igrejas. Eles observam. Surdo precisa ter fé, um milagre vai acontecer, você vai ser curado. Antes havia este mito. E agora, você pregar, explicar
como funciona esta acessibilidade. E não esse mito de que o surdo, estando ali, sem acessibilidade, ele vai ser curado. Como que se faz? Sim. Como que se aborda isso? Eu costumo dizer, às vezes, quando eu vou em alguns locais para falar sobre ministério com surdos, que você não precisa ter surdo dentro da igreja para ter um ministério com surdos. Eu acho que o ministério começa primeiro quando o pastor ou o líder da igreja tem uma visão sobre os surdos. O surdo, gente, para você que está nos ouvindo, nos assistindo, a gente chama de povos não alcançados, né? Eles são povos que carecem da palavra de Deus porque não tem acesso. Se você pedir para um surdo abrir uma Bíblia, ele não vai saber porque o português para o surdo é a segunda língua. A gente sempre fala, né? É o estrangeiro dentro do seu próprio país. Né? Então o surdo, se ele abre a Bíblia, ele vai ler palavras. Então, você pastor que não tem nenhum surdo na igreja, mas talvez algum membro da sua igreja já aprendeu um curso de Libras, seja com a professora Isabelle, seja em qualquer outro local e quer desenvolver o ministério, não precisa ter necessariamente um surdo dentro da igreja. Eu já vi locais e relatos de pessoas em que a igreja estava aberta e tinha um intérprete lá na frente sinalizando, o surdo passou pela rua e falou, opa, estou vendo ali um mexer de mãos, né? Vou entrar para ver. E os surdos foram alcançados porque ali dentro da igreja estava falando da palavra. Né? E eu sempre dizia para as meninas que estavam no ministério, a gente precisa ter surdo. Eu sempre a pergunta que eu faço, você interpreta para o surdo ou você interpreta para Deus? E eu falo que eu interpreto para Deus. O meu trabalho é para o Senhor. Os surdos vêm é consequência disso. O trabalho ele não é em vão. Né? Então, às vezes, a gente que somos intérpretes, estamos numa igreja cristã, evangélica, eu não vou interpretar porque não tem surdo. Às vezes o surdo indo na tua igreja mesmo, poste um vídeo lá, ó, aqui tem um ministério acessível. A acessibilidade comunicacional para o surdo é de extrema importância, independente da igreja. Mas, aqui abro um parênteses, uma igreja realmente bíblica. Uma igreja que ensine a palavra de Deus de forma coerente, adequada. Né? Que a gente sabe que, infelizmente, qualquer meio religioso existe a palavra, vamos ser sinceros, o charlatanismo, né? A heresia, que é os falsos ensinamentos. Então vai muito... Claro, o surdo, às vezes, ele pode ser apanhado por um ensinamento errado, como infelizmente tem, gente. Tem surdos que estão em denominações que têm completa heresia, né? Com ensinamento totalmente errado da palavra. E aí cabe a nós, que somos cristãos também, conhecedores da palavra, se o surdo vem com a ideia, lá na minha igreja, na igreja X lá, que está ensinando isso. Não, mas a palavra está ensinando diferente. Não é o Eugênio que está ensinando, é a palavra. É a partir de nós que nós temos que nos despertar, ou despertar, para que ensine o surdo a forma correta de compreender a palavra de Deus. Então, assim, é de extrema importância que o líder religioso tenha a visão do ministério, que a igreja abrace o ministério, e, consequentemente, os surdos virão. Mas isso ela vem com oração, com jejum, com uma equipe bem formada e bem coesa. A Igreja Batista de Paranaguá, a PIB aqui, ela sempre teve interpretação nos cultos. No período que eu estive ali, nós conseguimos algumas coisas muito interessantes. O pastor Nivaldo, ele permitia que nós interpretássemos ao lado dele. Para quem conhece a primeira igreja, sabe que ela é um espaço grande, então muitas vezes o intérprete ficava num tablado do lado direito ou do lado esquerdo da igreja. Chegou um momento que eu falei assim, pastor, nós precisamos estar ao lado do Senhor, porque o surdo ele quer ver a pregação do Senhor, quer ver a mensagem que está sendo posta ali no projetor, então nós precisamos ficar ao lado. E o pastor, na sua coerência, na sua sabedoria, e muito amável com o Ministério com Surdos, o pastor Nivaldo sempre amou o Ministério com Surdos, sempre apoiou o Ministério com Surdos, ele dava essa liberdade para nós. Né? Então, é a minha gratidão sempre à Primeira Igreja Batista e o aprendizado que eu tive muito com o pastor Nivaldo, que a gente leva, e essas são as dicas que a gente dá para uma igreja que quer aí ter um Ministério com Surdos. Primeiro, eu quero mandar realmente um abraço para o pastor Nivaldo. Isso é prova viva. Eu presenciei esse apoio que ele deu para a comunidade surda dentro do ministério. E, pastor Nivaldo, Deus abençoe teu trabalho, tua vida, e que você tenha desenvolvido esse ministério dentro da igreja. Eu desejo tudo de bom, realmente. Eugênio, você é tradutor e intérprete, pastor, e você é pastor, ok, sim. Você já atendeu surdos no batismo? Sim. Já batizou?
Em cerimônias matrimoniais, você já fez esses atendimentos com surdo? Conte pra gente. Já batizei surdos aqui em Paranaguá, né? E os surdos que estão nos assistindo sabem quem foram batizados por mim, né? Ora a Deus para que retorne aos caminhos do Senhor. Mas eu tenho uma alegria muito grande de ter feito um casamento aqui em Paranaguá, né? Da Isabelle, né? Fiz o casamento da Isabelle, fiz o casamento do Felipe, né? E o casamento foi muito lindo, assim, porque o casamento foi em língua de sinais a pedido da Isa. Poderia ser feito por mim, em voz, mas eu fiz o casamento em língua de sinais. Foi feito a voz pelo Serginho, né, o intérprete Sérgio, e também da nossa querida Jaqueline, que hoje não está entre nós mais, que Jesus a levou, né, mas esteve conosco também no casamento da Isa e do Felipe. Né? E tive a oportunidade também de orar pelo ventre da Isa, né, que ela estava gravidinha naquele momento, né, e Deus abençoou a vida dela com o Davi. Tive a oportunidade de, no primeiro ano de aniversário do Davi, orar por ele, né? Então tive essas experiências que foram muito agradáveis para a minha vida, né, pastoral, né? E eu digo hoje eu estou trabalhando com ouvintes dentro da igreja. Mas a experiência que eu carrego com os surdos, porque eu digo assim, o ministério com os surdos é o que me trabalha com todas as idades. Que a gente trabalha com criança, a gente trabalha com surdo adolescente, a gente trabalha com surdo velho, com surdo novo, com surdo casado, com surdo surdo. E eu transponho isso hoje para a igreja com ouvintes, então eu tenho assim, a carga já vem com experiência lá dos surdos. Porque assim, queridos ou queridas que estão nos assistindo, trabalhar com surdo não é fácil. Porque é uma cultura diferente, são realidades diferentes, e você tem que trazer a cultura dos surdos, né? E, aliás, você tem que incorporar a cultura dos surdos em você, né? Para que você consiga trabalhar com esses surdos. Então, assim, tive essas experiências, sou grato a Deus pela sua vida, né, Isa? E do Felipe também, que está aqui nos bastidores. Tive a oportunidade de fazer o primeiro e até então o único casamento, né, de um casal, né, que é ouvinte e surda, né? Eu espero que outros tenham outras oportunidades de fazer casamento com surdos e surdas, que assim seja. Realmente. Quero continuar fazendo outras perguntas aqui. Tradutor e intérprete. Pastor, no terceiro momento, você é pai. Um pai dedicado, que eu observo, e eu gostaria de saber como... Você teve a Giovana no primeiro momento, uma menina maravilhosa, e logo em seguida você teve o segundo filho, o Caleb. E quero que você fale sobre ele, como que foi o processo de descobertas que você teve, você junto com a tua esposa. Agora eu vou deixar para você contar. É isso mesmo, Isa. Até puxando o gancho, eu sei que semana passada esteve aqui a Dani e a Gabi, né? Que tanto a mãe como a filha são autistas, né? Então um abraço para Dani, um abraço para Gabi. E falar do autismo hoje, eu digo que hoje eu estou militante na área com autismo, né? Posso dizer que há um tempo atrás eu era muito quieto, um pouco avesso, né? Não expor muito as questões do autismo. A Araceli não. A Araceli, se um dia você tiver a oportunidade de entrevistar a Araceli, ela tem um super conhecimento na área do autismo, porque ela fez pós, estudou, trabalha com o filho dela. Teve momentos que o médico falou assim, vai ser mãe, em vez de ser pedagoga do seu filho, né? Então, Caleb nasceu em 2014, no dia que o Brasil perdeu de 7-0 para a Alemanha. O pessoal aqui nos bastidores está rindo, né? Então, o Brasil perdeu de 7-1, perdão, o Felipe está me corrigindo, 7-1 para a Alemanha. E a Araceli estava em trabalho de parto, os médicos terminaram de assistir o jogo, o vexame da seleção brasileira, para o Caleb nascer. E pasmem, né, queridos e queridas? Nesse dia, a Fátima, diretora da escola, foi comigo, porque foi avisado a ela que poderia ter risco de morte ou para o Caleb ou para a Araceli. E a Araceli, depois disse para mim, né, depois que tudo passa, a Araceli fala, não, se eu morresse, a Fátima estava lá para segurar as pontas para você. Foi, que absurdo, né? Mas o Caleb, Isa, nasceu de 31 semanas, com 960 gramas, né? Um parto prematuro, onde a Araceli teve uma pré-eclâmpsia, né? Uma pressão alta de 23/18, parece que ela estava no dia, né? E só que Deus preparou tudo. Ele ficou uma semana aqui no regional e foi transferido para o hospital infantil em Campo Largo. Lá ele teve toda a assistência. Lá ele ficou internado durante 4 meses, né? Entubado,
porque ele teve pressão intracraniana, onde ele poderia ter colocado válvula por conta de uma possível hidrocefalia. Eu conto essa história para todo mundo, porque assim, você vai ver a resposta que eu vou dar nesses questionamentos. Caleb, ele teve uma pressão intracraniana, onde era até grau 3. Se chegasse no grau 3, ele tinha que colocar uma válvula, Isa, que ia da cabeça até a bexiga, para que a água da cabeça fosse, falando num termo mais vulgar, né, mais jargão, né, ele poderia estar com essa cabeça grande, né, hidrocefalia. Aí um belo dia a médica chega e fala assim, pai, mãe, no outro dia se ele continuar com esse inchaço na cabeça, a gente vai ter que colocar a válvula, ele vai ser o hidrocefálico. Beleza, né? Aí um belo dia a médica chega e fala assim, mãe, pai, não sei por que aconteceu, mas sumiu. Sumiu esse negócio na cabeça dele. Eu olhei para ela e falei, Deus, ponto. Aí ele tinha um problema cardíaco, porque assim, todo neném que nasce, você que é mãe, Nice que é mãe, a Laís que é mãe que está aqui, quando o seu bebê nasceu, ele chora. Ele chora porque ele sai da bolsa. Então ele tem que chorar para que o sangue sujo, o sangue limpo, ele se separe lá no canal do cardíaco, né, no coração. E o do Caleb não separou, então ficou o sangue sujo com o limpo misturado. Então ele foi para a UTI por causa disso. Então aí ele ficou 4 meses entubado porque o pulmão encharcava de sangue. Né? Então, um belo dia, ele tomava, olha só o remédio, ibuprofeno para fechar o canal do coração. Um remedinho para dor de cabeça. Né? E aí, um belo dia, a médica falou, olha, pai, no outro dia vamos ter que fazer uma cirurgia cardíaca para fechar esse canal, porque ele não pode ficar muito na ventilação mecânica. Aí, mesma coisa, gente. Num belo dia, a médica fala, pai, mãe, sumiu, o canal fechou. Eu falei para ela, Deus, né? Mas de tudo isso, ele tinha uma bactéria na barriga que ficava globosa, a barriga dele assim, e ele não podia mamar. Tanto é que o Caleb não mamou o leite da Araceli, não mamou no peito. Porque se ele mamasse, essa bactéria crescia o intestino. E a médica falou, pai, não me importa se ele tem a cabeça grande, hidrocefalia, não me importa se ele tem problema cardíaco, mas se a bactéria romper o intestino, ele morre por sepse, né, que é infecção generalizada. Aí um belo dia também a médica chega e fala, pai, não sei o que aconteceu e a bactéria sumiu. Eu falei, Deus. Você vê nessa... Aí o que eu falo? Caleb, quando eu olho para ele, eu enxergo Deus. Esse Deus invisível, mais visível, presente na nossa vida, eu olho para o meu filho, Deus fazendo milagres na nossa vida. E ele fez milagre na vida do Caleb. A única cirurgia que ele fez foi a cirurgia no saquinho dele. Só isso. Que as bolinhas do saco dele, né, tava errada lá, então ele tem que fazer uma cirurgia no saquinho. Só isso que ele fez. De resto, ele ficou 4 meses na UTI, entubado. Um belo dia, eu estava aqui em Paranaguá trabalhando, e aí eu fui de carro para Campo Largo. Aí quando eu chego no apartamento, aí detalhe, Isa, eu tive que alugar um apartamento, né? Tive que fazer outra despesa, tudo. E aí um belo dia eu chego no apartamento, e aí meu filho no colo. Meu filho tinha saído da UTI, do hospital. Só que nesse mesmo dia, a Araceli foi internada no hospital em Campo Largo com suspeita de meningite. E meu filho recém-nascido, no colo da mãe, foi internado no hospital e tive que acompanhar a Araceli. Gastos e mais gastos, né? Mas um belo dia, e a Anice é prova disso, estava eu e a Anice voltando do Letras Libras, quando me ligam de um supermercado lá em Campo Largo. Né? A gente fazia compra no supermercado em Campo Largo, depositava lá uns tickets lá e tinha um carrinho lá que ia sortear. Um belo dia ligam para nós e falam assim, quem é você? Falei, quem é você? Não, você que está me ligando, você tem que saber quem eu sou. Onde você mora? Você tem que saber onde eu moro. Ah, você é o Eugênio, que mora aqui em Campo Largo, no apartamento tal. Eu falei, sim. Não, você acaba de ganhar um carro. Oi? Aí eu estava na balsa com a Anice, aí de Joinville para cá. Né, Anice? Né? Então, exatamente. Eu fiquei assim, ganhei um carro. E assim, muitos gastos, muitas despesas. Está no meu Facebook lá a prova que eu ganhei o carro, né? Na época eu não fiquei com o carro, porque eu já tinha um carro. Vermelho. O carro era vermelho, né? Era um Up, né, da Volkswagen. Vendi ele lá mesmo justamente para pagar as contas, porque gastos foi demais, idas e vindas de Paranaguá a Joinville. Quase capotei meu carro nessa ida e vindas para Joinville, sabe, para Campo Largo, né? Enfim, Deus nos abençoou de todas as formas, né? E hoje o Caleb foi diagnosticado com autismo, com 2 anos. Hoje ele estuda na PAI, faz diversas terapias. A Araceli, a gente não esconde de ninguém, ela desenvolveu uma depressão, porque assim, a gente enterrou um filho sadio. Né? A gente ficou de luto porque a gente enterrou um filho que, para nós, quem é mãe, principalmente, quer o teu filho, entre aspas, normal. Então a gente viveu um período de luto muito grande, porque a gente entende assim, não, agora é um autista, o que a gente vai fazer? Mas assim, não me lamento.
E quando eu fiquei escondido muito, a Araceli não. A Araceli sempre expôs isso, mas eu fiquei muito escondido. E eu só, assim, me desabei, eu nunca chorei. Nunca chorei por conta do autismo do meu filho. O dia que eu chorei foi quando eu fui na PAI, eu fui recebido pela Marisa, na qual eu amo a Marisa, assim, de paixão. Né? A Marisa é tudo para mim, é uma mulher, uma pedagoga excelente. A Cláudia, quanto diretora também, me receberam e fizeram a avaliação do meu filho e foi diagnosticado que ele era autista, né? Pela parte pedagógica. Aí eu sentado na mesa, igual nós estamos aqui, eu chorei. Falei assim, agradeço pela acolhida do meu filho, porque eu senti aquele medinho, sabe? O filho do fisioterapeuta está estudando aqui agora. Aquela bobagem, sabe? Mas hoje, assim, eu milito, eu brigo pela causa do autismo, eu corro atrás dos direitos do meu filho, né? Meu filho tem os direitos, o que ele puder ter direito, eu corro atrás, trabalho bastante por conta dele, e parece que eu estou falando só do meu filho, né? Mas a minha filha, Giovana, ela é uma bênção na minha vida. É uma filha amada, uma filha educada, uma filha que cuida muito do irmão dela. O irmão respeita mais ela do que eu e a Araceli, né? Filha, Giovana, eu te amo, você é o amor da minha vida, né? Além da minha esposa, além do meu filho, né? Mas a Giovana cuida demais do Caleb, né? Então, assim, Giovana é uma menina muito especial, estudiosa, passou de ano, o pai te ama, né? E tá lá assistindo a gente também, assim como a Araceli e o Caleb. Deus abençoe a vida da Giovana, né, minha princesa? Te amo. Isso aí. Que história pesada, dificultosa. O quanto vocês sobreviveram, quanto vocês aguentaram. Mas a fé sustentou. E vocês não abandonaram os desafios. E eu acompanhei um pedaço, acompanhei a tua história. E Deus, o quanto Deus é maravilhoso. O quanto você relata também. A tua família é a prova viva disso. E agora eu quero que você nos conte hoje como o Caleb está, a idade, o que ele faz, o que ele gosta. Eu sei que ele gosta de foguete, porque foi algumas coisas que ele já pediu, mas nos conte. Eu acredito que tudo é plano de Deus, né, na nossa vida. Eu acredito que eu morei com a minha avó, como eu falei, né? E minha avó pagou toda a minha faculdade de fisioterapia. Então eu fui um garoto mimado por vó, né? E minha avó, no meu último ano de faculdade, ela adquiriu uma doença chamada Guillain-Barré, que é tipo um Alzheimer, mas também uma doença que paralisou ela do pescoço para baixo. E minha avó, no último ano da minha faculdade, ela estava ainda consciente, ela falou assim, eu vou pagar à vista a sua faculdade esse ano. Na época era R$500 a faculdade, ela pagou à vista, assim, todo um ano da faculdade. E detalhe, quando ela adquiriu essa doença, ainda estava nos períodos de consciência, ela pagou a minha formatura. Né? E no dia da minha formatura, eu que fui ainda responsável por fazer a mensagem aos ausentes, né? Como a gente sempre faz em formatura. Né? Só que se minha avó estivesse viva hoje, Isa, eu não estava aqui. Porque minha avó tinha um sonho de montar uma clínica de fisioterapia para mim lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então eu digo que tudo é plano de Deus. Se minha avó não tivesse pago a minha faculdade toda, ela teria falecido e eu não teria concluído, porque minha mãe e meu pai não tinham condições na época, né? Então, minha avó hoje está com o Senhor, então Deus abençoe também, né, a minha mãe e meu pai que sempre me auxiliaram. Voltando para hoje o Caleb está super bem, né, faz muitas terapias, a gente trabalha para isso, a gente paga um plano de saúde, a gente sabe que hoje tem a dificuldade do SUS em muitas coisas, então a gente paga o plano de saúde para ele, para que ele tenha o melhor de atendimento e ele possa conviver com a sociedade quando ele tiver um pouco maior. Né? O que eu e a Araceli muito pensávamos antes era assim, como que vai ser ele no futuro? Como vai ser o Caleb daqui a 10 anos? Como vai ser o Caleb na faculdade? Né? E a gente parou de pensar nisso. Né? A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma. Né? Então a gente não anda mais ansioso com relação a isso, ao Caleb. A gente vive o hoje. Como que o Caleb se portou na terapia? O Caleb ficou um período sem falar. Ele era então um autista não verbal. Mas com as terapias ele foi soltando, foi falando. Então ele faz psicologia, faz fono, faz TO, faz várias terapias para que ele possa desenvolver. Porque a ideia é que quando ele esteja maior, ele tenha uma vida social tranquila e que ele possa conviver quando nós não estivermos aqui. E eu sei que a Giovana, que está nos assistindo, ama o irmãozinho dela também e vai estar com a gente cuidando dele sempre quando precisar. Ela é uma defensora do Caleb também, né?
Então, uma vez ela estava na escola, me contou que, essas brincadeiras de menino, né? Você parece um autista. Ela falou assim, ei, não fica falando de autista assim. Você não sabe o que é ser um autista, né? Ela defendendo o irmão, mesmo o irmão não estando na conversa ali, né? Mas hoje o Caleb está super bem. A Araceli, com relação à depressão dela, né, está super melhor, né? Ela diz que está em tratamento, como a Araceli sempre fala, né? Então, assim, hoje a gente está super bem, né? Temos as correrias do dia a dia, trabalho, etc. Mas o cuidado dos nossos filhos a gente não deixa a desejar, né? Deus tem nos abençoado materialmente, financeiramente, para que a gente possa dar o melhor, tanto para a Giovana e com relação às terapias do Caleb também. Sim. Exatamente. Eu quero aproveitar, Caleb, quero mandar um abraço para você, a Giovana, a Araceli, essa família que eu amo imensamente. E dizendo para vocês que vocês são muito especial para mim. Eu e meu esposo Felipe amamos vocês. Um grande beijo. E agora eu vou pedir pro meu esposo a mostrar o vídeo do nosso patrocinador. A gente vai fazer uma audiodescrição. É o nosso patrocinador de Conexão Inclusão, Isabelle Dias. Colocamos um vídeo agora da loja que fica ao centro da cidade, na frente da Pernambucanas, Nina Vita. Essa loja tem vestidos coloridos e bolsas variadas de diversas cores. Tem bijuterias, tem joias e é um lugar super confortável e atendimento ímpar. E atende a todas as pessoas com acessibilidade. Nina Vita, no centro de Paranaguá. Nosso patrocinador do podcast Conexão Inclusão, Isabelle Dias. Voltamos. Agradeço imensamente à loja pelo teu patrocínio, pela defesa da Conexão Inclusão. Vocês que estão aqui nos acompanhando, visitem esta loja. Tem variedades, roupas, bijuterias, estejam lá. Vou falar para vocês agora o Instagram da Nina Vita, @nina.vita, 2T's. Agora eu vou falar para vocês o WhatsApp, DDD 41 984 93 92 15. Anotaram? Então eu vou falar de novo para vocês. Olha então, DDD 41 98 493 92 15. Vão visitar esta loja maravilhosa, essa loja incrível. Então, vamos voltar aqui. Eugênio, olha, muito interessante. Sabe a tua história? Sabe o que parece? Parece partes. Sabe assim? Parece que começa um ciclo, termina. Começa outro ciclo, termina. Lutas e batalhas e guerras. Mas você não para. Né? Como você falou, o desenvolvimento do teu filho. E desde a tua mudança de lá, de onde você estava para chegar em Paranaguá. Mas neste momento eu quero que você desse uma mensagem. Claro, nós vamos ter 3 processos de mensagem. A primeira, comunidade surda, deixe uma mensagem a eles, por gentileza. Bom, aos surdos, na qual eu amo a vida de cada surdo, seja os surdos que eu tenho aqui em Paranaguá, os surdos que eu fiz amizade em outros locais do Brasil, e eu já tive a oportunidade de estar em alguns estados conversando com outros surdos, né? Para vocês que estão vendo a sinalização da Laís, né, não desista dos seus sonhos, né, sejam corajosos, fortes, né. Se a gente for aqui voltar para a palavra de Deus, né, você deve permanecer firme com ela. Surdos, procurem sim uma igreja. Eu sei que o podcast aqui é variado, né, mas eu tenho que falar daquilo que Deus me chamou para fazer. Né? Procure uma igreja bíblica, procure uma igreja que tenha intérprete, né? Seja um surdo também, líder, né, de um ministério com surdos, né? Se aproprie da palavra de Deus, né? E faça disso para você uma regra de fé e prática diária. Hoje eu não estou com um ministério com surdos, mas quando eu tenho a oportunidade de encontrar um surdo, tenho que falar do amor de Deus, né? Manter as minhas amizades que tenho com os surdos, né? Um abraço a
todos os surdos que eu conheço, né? Eu sei que a recíproca é verdadeira, desse amor, desse carinho que eu tenho por vocês. Detalhe, Isa, que eu estou lá na igreja, Vale do Sol, a igreja que me acolheu, hoje eu estou lá, uma igreja com mais ou menos 70 membros, né? Já tivemos surdos que mandaram mensagem para mim dizendo assim: Pastor Eugênio, eu gostaria de apresentar o meu filho lá na sua igreja, né? Mesmo não sendo membro. Sabe o que eu vejo disso? É carinho, é respeito, né? O respeito maior é pela Araceli, que tem um trabalho de longa data aqui com os surdos aqui de Paranaguá, né? Eu só vim no bolo com ela, né? Mas assim, os surdos pelo respeito que ele tem com a gente, né? A gente entra às vezes em desavenças, em discussões, mas sempre no final há o respeito dos surdos para conosco e o mesmo amor e carinho continuando tendo por vocês. Eu oro sempre pela vida dos surdos, né? Tenho assim gratidão imensa e louvor a Deus ver muitos surdos prosperando. Tivemos aqui a oportunidade, eu fiz a voz do Gabriel, um surdo hoje despontando no mercado do trabalho, um surdo que eu acompanhei desde pequenininho. Eu tive o prazer de interpretar para ele 4 anos da faculdade do ensino médio dele. Hoje ele está fazendo faculdade no Instituto Federal do Paraná. Então assim, Gabriel, um abraço para você, sabe? Um surdo que eu tenho muito orgulho, e outros surdos que eu já tive a oportunidade de trabalhar, assim como o João também, que é futuro professor de matemática aí, se Deus permitir, sabe? Então assim, surdos que estão despontando. E os surdos que estão começando, olhem para esses surdos, né? O surdo é modelo de outro surdo, né? A gente só é a porta, o caminho ali para a mensagem. A gente é o mediador da comunicação, como a gente fala, né? Somos intérpretes. Mas eu, na condição de pastor, estou aqui também para auxiliar o surdo na questão que for precisar, na palavra de Deus, um aconselhamento, uma oração, que seja. Concordo com você. Exatamente. A tua mensagem foi linda. Então, falando sobre o que você comentou, quais são as igrejas que têm acessibilidade de tradutor e intérprete? Dá para compartilhar? Então, hoje aqui em Paranaguá, as igrejas cristãs que têm trabalho com surdos, tem a Igreja Batista Betel, da Karina, né, na qual também é um trabalho de anos que tem ali na Betel. A Primeira Igreja Batista de Paranaguá tem o trabalho de interpretação dos cultos, né? E também, né, para os surdos que não são evangélicos, tem a Pastoral de Surdos aqui em Paranaguá, né? A Pastoral de Surdos Bruna Pivato, né? No qual a Bruna, infelizmente, não está conosco, né? Mas já faz bastante tempo, 8 anos, né? 2015, que é o falecimento dela. Bruna, para mim, quando eu falo dela, eu me emociono, porque a Bruna conviveu comigo, ela foi professora de Libras na Igreja Batista de Paranaguá, e ela não era membro, ela era católica, mas a igreja abriu as portas para ela ministrar o curso de Libras. Muita gente ali, muitos intérpretes que estão hoje despontando, saíram das mãozinhas da Bruna, né? Então, que Deus abençoe cada intérprete hoje que saíram das mãozinhas da Bruna, né? A gente estava até brincando, eu aqui, a Anice, né? A gente brincava com ela que era a nossa barata branca, né? Baratinha branca, né? Mas fica também um abraço para a Tânia, né? Para a Grace, para o Antônio, né? Que tiveram uma filha espetacular. Então tem a Pastoral de Surdos, né? Bruna Pivato, que é da Igreja Católica, e das igrejas evangélicas hoje aqui no litoral, em Paranaguá, é a Igreja Batista Betel e a Primeira Igreja Batista de Paranaguá. Fica o convite. Não estou dizendo que a Igreja Batista Vale do Sol não tem hoje, mas se o surdo quiser nos visitar, com certeza nós teremos intérpretes lá para te auxiliar. Seja eu, seja a Araceli, mas também nós temos lá hoje a Ana Paula, que está nos assistindo, e também tem o Eric, que também está lá sempre para nos ajudar quando precisar. Que Deus os abençoe. Ah, verdade. Fazendo um adendo sobre a acessibilidade das igrejas. Ah, é verdade. A Igreja do Reino, né? Da Clarice. Da Clarice. Lembrando aqui, a Igreja Bola de Neve também tem a acessibilidade do tradutor e intérprete. E a Letícia, tradutora e intérprete, é isso? E também nós temos a Ceia. A Ceia também. Tem a Laís e tem também a congregação. A congregação cristã também. A sua também. E também a Lagoinha, a igreja ao qual eu frequento, nós temos tradutores e intérpretes. Sim, verdade. São 4. 4 a 5. Pouco a pouco a gente está expandindo, né, esse público e esses tradutores e intérpretes.
Bom, você já falou da Betel, Primeira Igreja, Vale do Sol. Então, são essas as igrejas que a gente tem a recordação no momento. Na praia também tem, não tem? Aí, me perdoe a falha, tá, meus queridos irmãos, né? Tem Lagoinha, tem Bola de Neve, tem ceia, tem congregação. Eu acabei me esquecendo, porque a gente está lá atrás, a gente lá de trás, a gente só lembra da PIB e lembra da Betel. Mas hoje, no litoral, também tem ali a Assembleia de Deus, né? Caminho da Vida, né? Lá da Isabelle também. Um abraço para eles lá. Né? E aí vão se expandindo, né? O que eu tenho conhecimento é só em Matinhos, na Assembleia de Deus, Caminho da Vida. E aí tem Guaratuba também, tem a congregação lá em Guaratuba, né? Tem outras igrejas também que trabalham com surdos. Sim. Sim. Ó, a todos vocês que estão nos acompanhando, que vocês vão nos acompanhar. Então, falando aos pastores, se vocês quiserem chamar o nosso entrevistado, que é o Eugênio, explicar sobre a acessibilidade do surdo, da comunidade, ele faz essa visita para que mentes sejam abertas, para que portas de igreja sejam abertas, para que o surdo possa seguir a igreja o qual ele pretende. Vocês podem chamar, firmam um compromisso com o Eugênio. Eu acho que ele vai disponibilizar um contato agora para vocês. Você pode deixar? Uhum. De repente, se você puder deixar o número do WhatsApp ou nas redes sociais, Facebook, Instagram. Eu tenho Instagram, mas eu não sei usar Instagram, mas tá lá. Se você mandar uma mensagem, vai aparecer lá e eu falo. Mas eu tenho Facebook, que é Eugênio Silva Lima, e o meu celular é 984218522. 984218522. Aí você pode me mandar o WhatsApp, a gente pode conversar com certeza para auxiliar de alguma forma que você precisar de alguma coisa da sua igreja. Só fazendo também um adendo, Isabelle, aqui em Paranaguá nós temos o grupo de pastores batistas do litoral. E esse ano e até o ano que vem, 2025, também, eu fui agraciado. Hoje eu estou como presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Litoral, do Brasil, mas seção litoral. Então, as igrejas batistas do litoral eu represento como presidente da Ordem. Né? Então, qualquer situação que precise, né, de nós, pastores batistas, a gente está à disposição, né, para auxiliar qualquer pessoa. Exato. Parabéns, eu não sabia. Nossa, Deus te use, te abençoe grandemente. É a tua meta, né? Tua caminhada é longa. E o quanto você tem trabalhado, Deus tem te honrado. Eugênio, chegando ao fim, é muito triste, porque estava muito bom. Estamos em cima do laço. Agora, vou deixar essa mensagem final, o que você sentir, uma mensagem que você queira deixar. De repente, você queira deixar uma oração, deixar um momento teu de autonomia, de liberdade para deixar a mensagem. Mais uma vez, eu quero agradecer a Isabelle, vereadora Isabelle, minha amiga Isabelle, né, na qual também tenho um carinho especial pela sua família, Felipe, Davi, né, e também quero agradecer imensamente a Laís, né, que se dispôs a estar aqui nesta tarde, interpretando para nós, né, Deus abençoe sua vida, Laís. Também a Anice, que está aqui, né, minha amiga de longa data, de faculdade. Deus abençoe sua vida também, Anice. Todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Né, abraço mais uma vez, um beijo enorme. Amo minha família, te amo, Araceli, amo Caleb, amo Giovana. Mas, Isa, eu queria deixar uma passagem na Palavra de Deus, que está lá em Romanos. Eu sempre, quando vou falar a Ministério com Surdos, eu cito essa palavra. Né, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele diz assim: como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Só que eu quero parafrasear, eu sempre parafraseio esse versículo, que diz assim: como invocarão, ou mostro para os surdos, como chamarão aquele que não creram? E como crerão naquele de que nada viram? Porque os ouvidos dos surdos são os olhos. E como verão se não há quem pregue?
né? E ele diz assim, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, e isso também está lá em Isaías. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. E eu parafraseio, quão formosos são as mãos daqueles que anunciam as boas novas. Então, para você que trabalha com surdos, que ama a vida dos surdos, você é o canal de bênção para ele. Quão formosos são as mãos daqueles que anunciam as boas novas. E para a gente encerrar, para eu não me delongar muito, eu quero orar pela vida de todos que estão aqui nos assistindo, que quem está aqui no estúdio com a gente também, e também por este programa, que seja bênção, que seja realmente uma conexão de inclusão para outras pessoas, né? A visibilidade da pessoa com deficiência seja mais exposta para a nossa comunidade. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento tão especial, tão final, aqui nesse podcast, Pai, na qual está aqui sendo conduzido pela Isabelle Dias. Que o Senhor abençoe grandemente sua vida, abençoe sua família, o seu filho, o seu esposo. Abençoe principalmente, Senhor, a vereança aqui em Paranaguá, na qual desponta como uma das vereadoras surdas do Brasil, aliás, 2 vereadoras surdas no Brasil. Que o Senhor também dê conhecimento, discernimento, paz, longanimidade, ou seja, os frutos do Espírito sejam abundantes na vida da Isabelle. Que ela tenha paz naquilo que ela vai decidir, que ela tenha coerência em tudo que ela está fazendo para o povo de Paranaguá. E também que o Senhor abençoe a mãe Isabelle, a esposa Isabelle. Que o Senhor também seja abençoando o marido, Felipe, né, que ele seja ali o sacerdote da sua casa, que ela seja essa esposa auxiliadora, ajudadora. Quero também colocar a vida, Pai, do Ábido aqui nas tuas mãos, que está aqui conosco neste estúdio. Que o Senhor também abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. Que ele continue também sendo este assessor para a vereadora Isabelle, mas também todos os seus negócios, a sua vida material, familiar, espiritual, o Senhor esteja conduzindo a vida do Ábido. Também quero colocar a vida da Laís nas tuas mãos, a intérprete que está aqui fazendo a minha voz. Que o Senhor abençoe a vida, o seu lar, a vida do seu esposo, das suas filhas, Pai, que ela seja próspera em tudo que ela fizer, Pai, e por onde ela passar, ela também possa demonstrar o amor de Cristo através da sua vida. E por fim, quero colocar a vida da Anice nas tuas mãos, Pai, que ela também tenha sabedoria, discernimento, para que ela possa conduzir todas as suas áreas da sua vida, que ela continue sendo assessora bilíngue, coerente no que está fazendo, sábia no que está fazendo, e que o Senhor dê o melhor para a vida da Anice, Pai. Quero te agradecer, Pai, por todos aqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor abençoe grandemente cada vida, cada família. Em especial a vida da minha família. A vida da Araceli, minha esposa, minha ajudadora, minha auxiliadora. A vida dos meus filhos, Giovana e Caleb, Pai. E também abençoe a vida de cada surdo de Paranaguá, do litoral. Que o Senhor, com o teu Espírito Santo, derrame sobre a vida deles, Pai. E também pela minha igreja, Batista Vale do Sol. Que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, cada irmã. É em teu nome que eu oro, Pai, agradecendo e colocando nas tuas mãos este podcast, Pai. Que ele prospere, que ele seja um canal de bênção também, de conhecimento e de divulgação, Pai, do trabalho com as pessoas com deficiência, Pai. Nós honramos o teu nome, Pai, nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu quero te agradecer, Eugênio, pela tua vinda aqui nesse podcast, tua participação no Conexão Inclusão Isabelle Dias. Eu estou muito feliz. Que papo gostoso, a tua história, a trajetória, os processos, né, os quais você teve. Acredito que todas as pessoas que estão seguindo toda a tua fala devem estar, assim, maravilhados com a tua vida. Deus abençoe a tua família. E eu desejo toda a sorte das bênçãos de Deus para a tua vida. Amém. Você é uma pessoa, é um amigo, tradutor, intérprete, pastor, tudo isso que você relatou, que você falou, pai, e todas as áreas as quais você tem se dedicado. Você é servo do Deus Altíssimo. E realmente você não esquece. Você é filho dele. E você está fazendo a diferença na vida de todas as pessoas. Quantos voluntariados você fez? Quantos trabalhos para dentro da comunidade surda, de atendimento para o surdo você fez? Deus honra e é prova disso. É gratidão para a tua vida de verdade, sabe? Obrigado. Eugênio. Quero dizer para vocês que chegou ao fim, finalizou. Vou deixar um beijo a todos vocês.
Vamos lá, dá tchauzinho, dá beijinho. Quer mandar um beijo? Beijo a todos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau pra vocês. Até a próxima. Beijos, tchau.